Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Um boletim hoje com uma cara mais especial. Hoje a gente está aqui com o Francisco Turra, que encerrou nesta quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020, uma história de 12 anos enquanto presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Ele encerra esse ciclo enquanto presidente da BPA, mas inicia um novo, porque ele vai fazer parte do Conselho Consultivo da associação. O Francisco Turra, que é uma figura muito importante do agronegócio brasileiro, ele já foi ministro da Agricultura, ele já foi presidente da Conab. Hoje, então, ele passou o cargo de presidente para o Ricardo Santin, que era até então diretor executivo. Então a gente vai conversar um pouquinho. Seja muito bem-vindo, Turra. Muito obrigado. Bom, realmente acho que esse fato da transmissão de cargo, ele já estava desenhado há algum tempo, porque 12 anos é um tempo suficiente para a gente conduzir uma entidade, montar uma entidade, porque nós começamos com uma entidade pequena, a BEF, 23 associados, e hoje estamos com a Associação Brasileira de Proteína Animal, com 143 associados. Esse crescimento aconteceu pela união da UBA-ABEF, ou seja, em primeiro lugar, nós juntamos toda a cadeia de aves, não apenas a agroindústria, mas também os produtores, e depois nós tivemos aí o apelo da indústria suinícola, para trazermos aí da BIPEX a suinocultura também junto. Realmente foi um período de muitas realizações, abertura de mercado, manutenção de mercado, brigas até na OMC, várias também para a gente defender os interesses do Brasil, mas acima de tudo, eu diria, muito profissionalismo durante esse tempo, de fazer assim, mais do que tudo pesquisas, até mesmo para a gente poder retirar mitos que havia em relação à carne suína, ovos, a carne de aves até com hormônio, e tomamos várias medidas internas, fizemos várias realizações, congressos, encontros com nutrólogos, com nutricionistas, para a gente começar a melhorar um pouco a própria imagem internamente do produto. O consumo nunca deixou de crescer aqui, até mesmo carne suína, que estava muito condenada antes, hoje passou a ser até mesmo uma carne para consumo de hospitais. É uma dieta hospitalar a carne suína hoje. Certo. Então, essas questões todas permitiram que a gente percebesse que tanto a abertura de mercados, volume de exportação, quanto aqui internamente a melhoria da própria imagem do produto, foi fundamental para que nós tivéssemos esse crescimento, a mudança de conceitos e que nos permitiu chegar até aqui. 12 anos, o que eu comemoro hoje é a união do setor todo. Nós não temos mais questões que no início a gente via, o grande desconfiado do pequeno, o pequeno imaginando que ele seria sufocado pelo grande. Na verdade, hoje é uma união absoluta. Todo mundo já pensa no setor, fala no setor e quer o bem do setor. Também uma coisa que eu queria destacar, através dos salões internacionais da avicultura e suinocultura, deu para a gente fazer com que houvesse uma mobilização maior da própria cadeia, porque nós não somos só os frigoríficos, os abatedouros, e nem só os produtores, mas também aqueles que contribuem conosco para que a gente possa continuar esse processo. Ou seja, as indústrias de equipamentos avícolas, suinícolas, as indústrias de ração, as indústrias de insumos e também as indústrias de medicamentos, o Sindan, são empresas que se ligaram a nós e estiveram junto conosco e nos aproximamos bastante, discutindo diferentes modelos, questões e até mesmo copiando ou buscando o que havia de melhor nos países que poderiam servir de modelo. Hoje, o que eu posso te dizer
é que há muita gente vindo em missões no Brasil para ver como é a avicultura e suinocultura do Brasil. Especialmente os latino-americanos têm aprendido muito, têm estado conosco aqui e, de certa forma, copiado coisas boas que aconteceram, como a lei da integração, né? E coisas que avançaram até no bem-estar animal, programas que nós fizemos com muito cuidado e envolvendo as áreas competentes. Eu te diria, assim como um destaque importante, que nós temos várias câmaras que funcionam dentro da BPA. Por exemplo, Câmara de Sanidade, de Processo, Câmara de Saúde, a Câmara também de Ovos, de Insumos. Ou seja, essas câmaras, elas tinham público dentro das empresas especializado. As pessoas certas vinham para dar palpite, para discutir temas, às vezes até para propor ao governo mudanças no RISPOA, como aconteceu, ou até mesmo em legislações normais. Pessoas que vinham, o grupo dos tributaristas, dos advogados, nossos também, sempre perto da gente, trazendo informações inovadoras para a gente avançar. Certo, Turra. O senhor destacou, né, que dentro desses 12 anos, uma das principais questões foi a união do setor, né? A BPA ela surgiu, portanto, da união de associações que representavam o setor produtivo, né, os avicultores e suinocultores, e também o setor da agroindústria. E eu queria perguntar para o senhor qual que é o balanço que o senhor faz desse legado de 12 anos, né? Hoje, mais cedo, na solenidade em que o senhor transmitiu o cargo para o Ricardo Santin, houve uma apresentação, o senhor trouxe números, né, falando a respeito do aumento dos mercados que foram abertos, né, da abertura de países que recebem o nosso produto, também do aumento dos volumes exportados, das receitas obtidas. Qual é o balanço? O que o senhor aí faz, como o senhor faz esse fechamento desses 12 anos? Olha, nesses 12 anos, a gente só viu realmente o setor como um todo se profissionalizar, analisando a competitividade dele, analisando as condições e também melhorando o processo como um todo. O que houve de mudança foi exatamente isso. Veja você que, como nós exportamos bastante, a cada ano a gente recebe aqui missões de diferentes países. E isso chama um desafio para aprimorar um pouco. Ninguém é o mesmo que foi. Todo mundo melhorou bastante para poder se manter no mercado internacional. Você sabe que as empresas que mais cresceram nem sempre foram as maiores. Às vezes, empresas pequenas que, dentro desse período, deram passos gigantescos, porque acreditaram que deveriam seguir um caminho de desenvolvimento, de melhoria e de profissionalismo mesmo, em relação ao pessoal, às operações dentro da empresa, cuidados especiais, dando uma conotação assim para cada empresa destinada ao mercado para o qual ela trabalhava. Então, elas, digamos, se especializaram para o gosto de cada mercado. E isso acho que foi, para mim, o grande avanço que eu percebi dentro das nossas empresas. Tanto é que hoje grandes, pequenas, médias, cooperativas ou não, convivem harmonicamente. Uma harmonia extrema, um cuidado total, e todo mundo quer ver o bem do setor. Não há mais aquela ideia, olha, esse me atrapalha, esse me complica, mas ao contrário, todo mundo está assumindo a mesma posição, a mesma postura e acreditando naquilo que a gente orienta, né? E faz. E também uma coisa que eu destacaria aí é que a equipe da BPA, ela é uma equipe pequena, mas bem disseminada, bem distribuída e que nós temos lá dentro um grupo que cuida do mercado interno, externo, um grupo que cuida mais da parte de ovos, alguém que cuida principalmente das feiras, das exposições, gente que faz de coração e
que também está bem preocupada em cumprir cada vez melhor com a sua missão. Veja que durante a pandemia mesmo, remotamente, todos trabalharam. As reuniões das câmaras aconteceram com todas elas muito mais do que antes, com mais gente do que antes. Vou citar aqui um exemplo bonito para a gente falar. Você sabe que quando começou a gente mandou para todos cumprirem um protocolo, exigências assim, cuidado para afastar as pessoas com idade, as pessoas de risco, medir a febre, uso de máscaras, uma série de questões. Tá? Mas se isso não foi o suficiente, a gente fazia reuniões com 120, 130 pessoas, representantes das empresas, para discutir o protocolo. Ou seja, dizer assim, mas será que o uso desse tipo de máscara é o ideal? Olha, aqui deu certo, lá não deu, a ideia é fazer assim. E sempre um aprendizado para melhorar. Sempre também com relação ao distanciamento, com relação ao que fazer num refeitório, né? Transporte, e depois até o cuidado com as famílias dos nossos funcionários, porque percebemos assim, no frigorífico não estava o vírus, ele estava em algum lugar. Então, às vezes, as pessoas descuidadas iam para casa, terminavam indo num bar, sem máscara, sem cuidado, visitar um parente num lugar onde havia infecção, problema, e voltando e causando problema na família e na empresa. Aí o que passamos a fazer é orientar, chamar até as emissoras para informarem, olha, o emprego é essencial, se você quiser manter a saúde e o emprego, te cuida, vá para casa com cuidados, vá para a empresa com cuidados, e assim é que nós conseguimos passar a tal ponto que hoje, nesse momento que eu concedo a entrevista, nós não temos uma empresa fechada no Brasil inteiro, quando já tivemos há um só tempo, 4, 5, temporariamente, é verdade, mas agora até casos de empresas que chegam, elas paralisam para desinfectar um pouco melhor, para apertar, arrumar protocolos e para seguir em frente sem que haja risco e cumprindo os contratos, tanto com o mercado interno quanto o mercado externo. Isso acho que é algo para a gente ressaltar mesmo. Certo, Turra. E em 12 anos, né, que o senhor permaneceu, portanto, como presidente da ABPA, houveram vários acontecimentos, né, que mexeram com o mercado da carne. A gente teve a Operação Carne Fraca, a Operação Trapaça, né, a gente teve casos de gripe aviária, temos agora essa questão da pandemia, que apesar de não ser diretamente relacionada com o mercado de carnes, acabou afetando indiretamente. Nesse período todo em que o senhor ocupou a presidência da ABPA, qual foi o momento mais difícil, mais desafiador para o senhor? Não tenho dúvida que foi mais que a pandemia o episódio da carne fraca, porque repentinamente o setor que vinha assim bem e conquistando muitos mercados, China, Indonésia, Malásia, Singapura, México, etc., repentinamente se viu jogado na lama com uma imagem negativa, fruto assim da desinformação. É você chegar a generalizar. Aconteceu lá num lugar com uma empresa que nem era associada, pequena, nem era profissionalizada. Aconteceu um fato, por exemplo, de substituírem rótulos, e aí passou como se todo mundo tivesse praticando, usasse essas práticas como normal. Então isso foi algo que deixou muito estrago e para recuperar foi demorado e também criou uma imagem negativa que dificultou muito no primeiro momento, não só recuperar a imagem, mas para abrir um novo mercado e para fazer compreender que não era isso não, que o Brasil não tinha mudado, o Brasil continuava o mesmo, fazendo as coisas bem feitas. Mas olha, isso foi muito difícil, custou muito e fez com que a gente efetivamente vivesse momentos de profundo estresse. Também a Operação Trapaça, mas já em fato menor, porque envolvia, então, a credibilidade dos agentes públicos que fazem a auditoria das nossas plantas.
entre o pior que aconteceu. E quando a gente sabe que mesmo aí é alguma coisa, alguns que praticavam, mas nunca em detrimento da qualidade do produto. Mas, até você chegar e repor bem a verdade, sempre dá um trabalho. E depois o terceiro momento, assim, realmente esse da pandemia, porque era uma surpresa. A gente entrou num mundo surpreendente, desconhecido. Quem é que sabia o que queria acontecer? Nós, por exemplo, nem sabíamos que a gente teria que passar meses trabalhando remotamente, virtualmente, para fazer nossas reuniões. Até a própria Assembleia, que aconteceu hoje, era para o dia 15 de abril. E aí a gente teve que pegar, fazer, porque a distância, embora nunca deixássemos de fazer uma reunião do Conselho, nenhuma reunião das nossas câmaras, a gente não tinha a percepção de que iria acontecer esse tipo de coisa. Então nós tínhamos que nos preparar. Até mesmo, por exemplo, precisava vender a imagem aqui no Brasil de que havia cuidados. Tinha que fazer um vídeo. Aí como fazer? Você sabe o que é, dentro desse clima assim, ter muito cuidado, de não ter abertura para ir, mas a gente fazia. Produzir um vídeo para os chineses saberem o que se fazia aqui internamente. Produzir um para os chineses, para a Coreia do Sul. Todas essas coisas não deixaram de ser feitas para a gente trazer até esse dia. Então, hoje nós temos aí uma entidade enxuta inteira, uma equipe bem preparada. Nós temos um escritório, São Paulo é a sede, Brasília, Bruxelas e Dubai. Aliás, Pequim, onde temos representação nossa, e Dubai vamos ter breve também. Houve também a internacionalização da BPA, para a gente ter, assim, um aumento do volume de exportações e uma presença mais forte em regiões do mundo onde mais nós poderíamos nos infiltrar para a gente depender menos de viagens e de reuniões, encontros, porque a gente, por exemplo, em Pequim, ao redor de Pequim, nós temos hoje os grandes mercados que mais cresceram nesses 2 últimos anos, ano passado e nesse ano. Certo, Turra. O senhor citou, portanto, né, as principais dificuldades enfrentadas durante esses 12 anos, inclusive essa atual pandemia do coronavírus que a gente está vivendo. A BPA ela criou, né, um grupo de trabalho, justamente isso bem no começo da pandemia. Eu me recordo da BPA já divulgar a criação desse grupo para estabelecer protocolos, para conseguir orientar aí a cadeia produtiva de como continuar operando com segurança. O que o senhor espera que vem nesse pós-pandemia para o mercado de proteína animal? A gente tem muita certeza que, por tudo que passou e fez, que serão tempos melhores. E até, eu vou te dizer, eu não tenho nenhuma dúvida que as oportunidades para o Brasil, para o nosso setor, serão muito grandes. Tanto assim que qualquer das nossas empresas que se deu muito bem, já está olhando negócios, já estão olhando projetos para ampliação e até empresas novas que vão surgir. Na área de suínos, como há uma grande demanda lá fora, por exemplo, uma só empresa do Paraná está montando uma estrutura para produzir, para abater 15 mil suínos dia. Será a maior de toda a América Latina. 2,5 bilhões de reais de investimento. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde estamos, além de ter surgido já um frigorífico novo aí, da Dália Alimentos, está para surgir lá em Soledade um grande frigorífico da Vibra. Turra? Soledade, em Passo Fundo, um turno a mais da unidade da JBS, e também em outros lugares, que eu não estou mencionando aqui, a gente só fala em crescimento. Cresce por quê? Porque há uma demanda crescente, porque o mercado interno vai melhorar também, e porque o setor é um setor que tem grande espaço para crescer, sem dúvida alguma.
E, Turra, a gente tem aí, portanto, né, todo um futuro pela frente, né, as demandas aumentando, o mercado externo sempre muito exigente, a questão do bem-estar animal, como que fica? Ela, né, por enquanto a gente está muito preocupado com essa questão da pandemia, né, em como continuar produzindo de forma segura e atendendo o mercado interno e mercado externo. A questão do bem-estar animal, ela fica nesse momento em segundo plano ou não? Ela também já tem que começar a ser observada pelos produtores, né, pela cadeia produtiva? Olha, já há anos, porque quando a gente começou, há 12 anos, um dos temas que colocamos em prática fazendo cursos nos diferentes frigoríficos do Brasil e com os criadores em especial, foi de boas práticas, né? Bem-estar animal sempre esteve presente assim. Não houve um momento em que a gente tivesse deixado isso. Sempre houve pessoas especializadas conosco, tanto na área de suinocultura e avicultura, pregando assim modelos, sugerindo ações, e isso tudo nunca para e nunca parou, porque não há como você não fazer. Até porque nas auditorias externas, algo que mais se olha é exatamente isso. Parece incrível, mas é. Então a preocupação é grande e é lógico que vai se aprimorando. Durante a pandemia há um pouco mais de dificuldade. Há coisas boas na pandemia. Uma delas, por exemplo, vou te dizer qual é. Nesse tempo, como não há trânsito de pessoas, o cuidado com a saúde animal, que era muito grande nos portos, aeroportos e tudo, para não trazer o vírus, a influenza aviária, que nunca tivemos, a peste suína, etc., agora a gente está mais livre. Então dá para trabalhar temas internos e um deles é esse aí. Só que nem tudo é possível, porque você sabe que a locomoção, os encontros, isso aí só virtualmente, né? Não há chance de você fazer nem no campo, mas no campo um pouco mais livre do que aqui na cidade. Lá a vida fluiu mais natural. Aqui é que foi mais presa a certos protocolos. Certo. E, Turra, né, como o senhor comentou a respeito, né, da Operação Carne Fraca, que foi algo que denegriu bastante a imagem da proteína animal brasileira, a gente tem agora, mais recentemente, por causa da pandemia, né, aquele caso que a China detectou supostamente traços do coronavírus numa embalagem de carne de frango que saiu aqui do Brasil. Quais são os próximos passos que o agronegócio deve trilhar para justamente desmistificar essa imagem que muitas pessoas, né, que não fazem parte do setor do agronegócio e também das que fazem parte, mas que às vezes recebem essas informações conflitantes, o que deve ser feito para desmistificar essa visão? Bom, veja, essa notícia ela foi absurda, porque, em primeiro lugar, já falava num traço de um vírus que não tinha vida, né? Então, um vírus, eu nem sabia que podia existir, nem chamavam de vírus, mas um ácido nucleico do vírus, ou seja, todos que foram testados e que tiveram contato com esse produto não tiveram problema, resultaram negativo. Então, observe aí uma questão. O natural seria que não tivesse nem sido publicado, mas foi publicado, a autoridade chinesa não tomou conhecimento, saiu numa notícia lá numa província, chegou aqui no Brasil, não houve em tese nenhuma medida do governo chinês, mas ficou para fazer uma análise e tudo, porém, já deu um reflexo negativo lá nas Filipinas, Hong Kong também pegou a empresa que teria transportado esse produto e momentaneamente suspendeu. E agora a gente tem que fazer o quê? Informar. Cabe ao Ministério da Agricultura dizer, olha, isso aí é um absurdo, né? Um vírus que não tem vida, chegou num produto congelado, na embalagem, nem se sabe se é do Brasil, porque demorou 40 dias a carga para chegar lá, mais do que isso, de navio, tudo congelado. Então, muitos manusearam, não se sabe se é do Brasil, mas vamos supor que fosse até do Brasil, chegou numa embalagem, então não haveria problema. Quem veio em nossa defesa?
a Organização Mundial da Saúde. Ela nunca tomou atitude, nunca, em 12 anos na minha vida na BPA, nunca a Organização Mundial da Saúde chegou para nós e disse assim, olha, vocês têm razão, nem na carne fraca, zero. Nunca falou, nunca se posicionou. Nesse caso, ela saiu em defesa. E isso pesou muito. Isso hoje é um grande alívio, uma ajuda para nós retomarmos Filipinas, fazer com que o pessoal do próprio Hong Kong seja justo, não castigue. E veja que interesse, que coisa muito interessante. Singapura, exatamente agora, posterior a isso, habilitou 2 plantas novas de suínos, entre elas uma da Aurora, que era a empresa que tinha problema. Então, se de um lado a gente percebeu que alguém tomou uma iniciativa contramão, a maioria entendeu que o que a Organização Mundial da Saúde era o que valia, prevalecia. Não tinha nada de anormal. Então é isso que eu queria salientar e destacar para ti. Certo. Para vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas, a gente está falando com o Francisco Turra, ele que ocupou por 12 anos o cargo de presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Hoje, nessa quarta-feira, dia 19 de agosto, ele passou esse título para o Ricardo Santin, que ocupava o cargo de diretor executivo. Só para citar alguns números para você que nos acompanha, durante esses 12 anos, de 2008 a 2020, em que o Francisco Turra permaneceu na presidência da ABPA, a abertura de mercados lá em 2008 eram 128 mercados que o Brasil atendia com as proteínas animais de aves e suínos. Hoje já são 144. No caso das exportações de carne de frango, houve um aumento de 19,44% nesses 12 anos e de carne suína de 64,7% nos 12 anos em que a BPA foi gerida, portanto, pelo Francisco Turra. Turra, eu gostaria de parabenizar o senhor por essa trajetória de tantas vitórias, mas também que não vieram de graça, né? Que foi de muita luta, momentos complicados, mas que o senhor conseguiu transpor. E gostaria de agradecer em nome da equipe do Notícias Agrícolas sempre a disponibilidade do senhor em falar conosco, em trazer como o mercado de proteínas animais está se desenvolvendo no Brasil e ganhando o mundo afora. Obrigado. E olha, estamos juntos, eu vou continuar no conselho. O Ricardo esteve todo o tempo comigo, o segmento de um trabalho, e eu vou estar no conselho junto com o Leomar Somens num, eu no outro conselho, na presidência, exatamente para acompanhar, para poder aferir tudo o que está acontecendo e para poder levar adiante esse projeto que não termina. Ao contrário, ele se inova a cada tempo. Certo, Turra, muito obrigada e comece esse ciclo novo, então, no Conselho Consultivo da ABPA, com muita sorte e muito trabalho. Muito obrigado, grande abraço a vocês. Estivemos aqui, portanto, com o Francisco Turra, que é ex-ministro da Agricultura, foi presidente também da Conab e hoje, depois de 12 anos ocupando a presidência da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, deixou o cargo agora que pertence ao ex-diretor executivo Ricardo Santin. Francisco Turra agora passa a integrar na ABPA o Conselho Consultivo. Dentro destes 12 anos, o Turra destacou, então, uma trajetória de crescimento do setor, tanto de proteína avícola como também a sunícola. De acordo com ele, uma tecnificação muito maior da cadeia produtiva, justamente para conseguir atender às exigências do mercado externo e também aumentando a qualidade da proteína que é consumida aqui no mercado interno. Um dos momentos mais difíceis que o Turra destacou durante esses 12 anos e que o setor teve que enfrentar foi durante a Operação Carne Fraca, mas ele também não descartou esse atual momento da pandemia pelo coronavírus, que não tem ligação direta com o setor de proteína animal, mas indiretamente acabou afetando.
Segundo o Turra, agora os próximos passos é olhar para a questão do bem-estar animal, continuar atendendo os mercados com qualidade, né? Até porque a BPA, dentro desses 12 anos, ampliou a quantidade de países que importam as proteínas animais aqui do Brasil, então seguir diversificando esses mercados. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouquinho você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.